Então, muito boa noite a todos. Muito obrigada por estarem aqui hoje, pelo tempo que dedicaram para ouvirem esta sessão, que é online, gratuita, e o tema de hoje é como equilibrar a saúde física e mental através da alimentação. Então, vou começar por vos apresentar. Ok. Então, a verdade é que todos nós nos queremos sentir saudáveis, não é? Eu não sei o que é que vocês entendem por ser saudável. Se quiserem escrever no chat, eu agradeço o que é que vocês acham que para vocês é ser saudável. Mas a Organização Mundial de Saúde diz que para ser saudável não é apenas a ausência de doença, mas é um bem-estar não só ao nível físico, mas também ao nível mental, psíquico e também de ordem social. Nós somos seres sociais, vivemos em comunidades. Portanto, isso também faz parte da nossa saúde. E também é muito importante saber gerir as emoções, a afetividade, o toque, adaptar ao meio ambiente e, claro, evitar atitudes e hábitos e comportamentos que sejam prejudiciais para a nossa saúde. Não é verdade? Mas o que é que vamos ver então? A verdade é que nós vemos que os problemas de saúde estão a aumentar. E então nós podemos nos perguntar porquê. Eu tenho aqui alguma estatística que diz que 1 em cada 3 pessoas sofre de alergias, por exemplo, 5% de, dos adultos em Portugal têm asma, 1/3 da população portuguesa tem alergias, 3,9 milhões de portugueses têm uma doença crónica. Isto são os dados de 2019. Eu não sei se vocês sabem qual é que é a principal causa de morte em Portugal, mas eu posso-vos dizer que em 2018, 1/3 das mortes em Portugal tinham como causa as doenças cerebrovasculares, ou seja, estou a falar dos AVCs, não é? Acidentes vasculares cerebrais. Depois também temos desnutrição em termos de falta de vitamina D3, não é? A vitamina que o nosso corpo produz através da ação do sol, e 66% dos adultos portugueses têm deficiência de vitamina D3 e 1.000 milhões de pessoas também têm. Agora, está na altura de perguntarmos porquê, não é? Porquê que isto está a acontecer? Então, eu vou-vos dar aqui algumas das razões. Uma delas é a alimentação, porque a verdade é que Hipócrates, o pai da medicina, já dizia que nós devíamos encontrar nos alimentos a solução para todos os nossos problemas de saúde, não é? Portanto, a alimentação é que devia ser o nosso remédio, recorrendo às especiarias, ao azeite, portanto, tudo aquilo que a natureza nos dá devia ter a solução para todos os nossos problemas. E isso é aquilo que eu adoto na minha vida. Eu não apresentei, o meu nome é Dina Carrilho, eu sou investigadora, investiguei plantas medicinais, atualmente faço gestão de ciência na área do ambiente e, ao mesmo tempo, também estou a promover o equilíbrio da saúde das pessoas através da alimentação. Portanto, tudo o que seja natural. E é isso que nós vamos falar hoje, está bem? Então, o que é que acontece? Há cerca de 100 anos atrás, nós tínhamos os alimentos, era aquilo que a natureza nos dava, e por isso tínhamos os peixes, tínhamos as sementes, tínhamos os animais, tudo o que vinha da agricultura, e por isso os alimentos tinham todos os nutrientes, macro e micronutrientes que o nosso corpo precisa. Ou seja, tinha proteínas, tinham gorduras, um bom equilíbrio entre ômega 6 e ômega 3, 2 tipos de gordura. Tinha também os hidratos de carbono e também os micronutrientes, aqueles que nós precisamos em pequena quantidade, como sejam as vitaminas e os minerais. O que é que acontece atualmente? Atualmente, desde que surgiu a indústria alimentar, a nossa alimentação passou a ser produzida pelo homem. Então temos o frango de aviário, não é? Os ovos do frango de aviário, temos todas as comidas processadas que têm óleos, que têm
são muito ricas em açúcar, têm poucas fibras e, essencialmente, têm um excesso de ômega 6. Eu não sei se vocês sabem, mas o ômega 6 é uma gordura que é pró-inflamatória e causa inflamação. Então, nós podemos ver aqui ao longo dos anos que, de acordo com a nossa genética, o equilíbrio entre o ômega 6 e o ômega 3 é anti-inflamatório, devia ser 1:1. Esse era o equilíbrio de acordo com a nossa genética. Mas nós sabemos, os estudos científicos mostram-nos que até 3 de ômega 6 para 1 de ômega 3, o nosso corpo ainda consegue funcionar. A partir do momento que, lá está, nos anos 60, com a indústria alimentar, houve aqui uma viragem e começou a haver um excesso de ômega 6 na nossa dieta. E aí, o que é que acontece? Qual é a consequência disso? Desculpa, passei muito rápido. A consequência disso é que, em média, agora na Europa, nós temos 15 de ômega 6 para 1 de ômega 3. Ou seja, este excesso de ômega 6 vai fazer com que haja uma inflamação interna silenciosa no nosso corpo que vai causar muitas doenças, porque a inflamação é a base de qualquer doença. Qualquer doença que termina em ite, artrite, não é? Amigdalite nas amígdalas, isso é uma inflamação. E uma das causas é o que eu estou aqui a mostrar, porque o ômega 3 é essencial, o nosso corpo não o produz, temos que o ingerir a partir da alimentação. A partir do momento que estamos a ingerir muito ômega 6 em relação ao ômega 3, depois não se consegue fazer esse efeito e temos a inflamação. E isto não vai parar por aqui, não é? Porque, de facto, a nossa alimentação cada vez mais industrializada. E agora perguntam vocês, então, mas quais são os alimentos ricos em ômega 3? Bom, então nós temos de origem da terra, nós conseguimos ir buscar o ômega 3 às sementes de linhaça, ao abacate e às nozes, por exemplo. Mas reparem, por exemplo, as nozes até têm mais ômega 6 do que ômega 3, no fundo elas têm ômega 3, mas também têm os outros ômegas. Os alimentos são assim mesmo, têm todos os tipos de ômega, 3, 6 e 9. Mas aquilo que é essencial ao nosso organismo que não conseguimos produzir é o ômega 3. E, portanto, nós precisamos mais de ômega 3. E depois, origem marinha. Temos o arenque, as anchovas, a cavala, a sardinha e também as algas. Pronto, é aqui que nós vamos buscar o ômega 3. Portanto, se vocês não têm estes alimentos com bastante regularidade na vossa alimentação, pode acontecer que, de facto, tenham deficiência de ômega 3. E agora pergunto a vocês, mas quais são as consequências, não é? Então, nós vemos os sintomas. Quais são os sintomas? Muitas pessoas queixam-se de dores musculares, dores articulares. Isso pode ser já um sintoma deste desequilíbrio de um excesso de ômega 6 e uma deficiência, desnutrição em ômega 3. Depois temos outros sintomas. Ao nível do cérebro, temos a perda de memória. Depois, ao nível do coração e da circulação, podem surgir arritmias, por exemplo. Mais grave, ataque cardíaco, AVCs no cérebro, não é? Portanto, tudo isso pode acontecer pelo facto de termos esta deficiência de ômega 3. Portanto, vocês veem como o ômega 3 é tão importante na nossa alimentação. Está bem? Agora vamos ver ao nível das células. Portanto, o nosso corpo é formado por mais de 50 trilhões de células, não é? A célula é aquela unidade básica da vida onde se produz, onde fazemos a respiração e produzimos toda a energia para o nosso organismo. Então, aqui temos uma representação esquemática de uma célula. E onde é que o ômega 3 existe? Ele existe na membrana, nesta parte aqui vermelha da célula. Portanto, o ômega 3, o ômega 6, todos esses ômegas estão aqui na membrana das células, mas tem que haver aqui um equilíbrio, como eu disse, até 3:1. Mas quando há um excesso de ômega 6, isso vai fazer com que a membrana fique mais rígida e pouco permeável. Logo, os nutrientes
vão entrar muito lentamente dentro da célula e, por consequência, também os resíduos da respiração, de todo o metabolismo da célula, vão sair muito lentamente. O que é que isto vai dar? Intoxicação. E é natural que a pessoa se sinta cansada, porque o organismo não está a funcionar no seu ótimo. Não é? Mas a partir do momento que nós conseguimos equilibrar e ter aqui um equilíbrio entre ômega 6 e ômega 3, então sim, então o nosso corpo começa a funcionar normalmente, porque todas as células conseguem absorver os nutrientes e também conseguem eliminar as toxinas. Ok? E agora eu pergunto a vocês, o que é que vocês acham? Se acham que estão na zona de perigo? Portanto, acham que vocês estão aqui na zona ideal, não é? Até 3 para 1, de ômega 6 para ômega 3, ou se acham que estão aqui na zona de perigo, não é? Em que nós corremos um risco elevado de desenvolver uma série de sintomas e doenças associadas a esta desnutrição, ok? Além disso, nós também já sabemos que, como eu disse no início, há muitas pessoas que têm já falta de vitamina D3 e a vitamina D3 é muito, muito importante porque ela é precursora das hormonas, ela ajuda, regula mesmo a expressão de 10% do nosso genoma. Portanto, é muito importante também ter bons níveis de vitamina D. E também, como o processo de respiração é um processo oxidativo, nós precisamos de ter antioxidantes no nosso organismo. E atualmente as pessoas comem cada vez menos fruta, menos legumes, portanto nós temos cada vez menos antioxidantes no organismo. E isso vai originar um envelhecimento acelerado, um envelhecimento precoce. Portanto, se nós queremos de facto retardar o envelhecimento, é muito importante incluir antioxidantes fortes na nossa alimentação. E quais são os antioxidantes fortes? São os chamados polifenóis. É muito importante incluir em polifenóis. Então, nós podíamos tentar adivinhar, não é? Aliás, eu conheço muitas pessoas que tomam suplementos de ômega 3 de outras marcas e quando vão fazer o teste, surpreendentemente, não é? Verificam que, afinal, não estão equilibradas. Por isso, felizmente agora nós não precisamos estar a adivinhar se temos ou não temos quantidade suficiente de ômega 3 no corpo. Felizmente agora nós podemos fazer um teste científico, é uma cromatografia gasosa, é muito fácil porque é possível, como vê na imagem, podemos recolher facilmente a amostra de sangue em casa, basta 2 gotas, não é preciso ir ao laboratório, não é preciso receita, nós podemos retirar o sangue e na mancha de sangue seco fazer a análise de 11 ácidos gordos, 4 ômega 6, 4 ômega 3, o ômega 9 e 2 gorduras saturadas. Ok? Portanto, isto é um teste científico. Da mamãe ter ficado um mês quase em casa fechada sem sair. Podem só. Pode ter sido Covid, cá para mim. Pode ser, Só quase certeza. desligar o som. Está a atacar daquela maneira, quase certeza que teve. Podem só desligar o som. Não, ela teve assim muito em baixo, então, desde o dia 29. Ok. Então, aqui é o laboratório onde são feitas estas análises. O laboratório chama-se Vitas AS, portanto, Serviços Analíticos. É um laboratório que trabalha para várias universidades no Reino Unido, na Alemanha, nos Estados Unidos, na Noruega, na Suécia, e também trabalha para a empresa Zinzino e faz então os testes. Estes testes, como viram há pouco, podem ser dos ácidos gordos, das gorduras, mas também temos o teste da hemoglobina glicada, que permite ver se a pessoa já está com uma dieta a conduzir a diabetes, portanto, dá para a pessoa ver se está pré-diabética e poder fazer alguma coisa, reverter antes de ter diabetes, e também
um teste de vitamina D3, que é tão importante para a nossa saúde. Portanto, eu não sei se sabiam que já existiam estes testes. Portanto, felizmente, agora temos acesso facilmente. E agora perguntam vocês, então, e os testes, o que é que os testes têm mostrado, não é? Atualmente já fizemos 1.100.000 testes em todo o mundo. E vejam os resultados. Na Europa, 95% das pessoas estão desequilibradas. E veem como é que isto é praticamente igual em todas as partes do mundo. Se têm curiosidade para saber qual é que é a estatística em Portugal, têm aqui. Em Portugal, mais de 1.000 testes e o rácio ômega 6, ômega 3 é cerca de 18:1. Portanto, vocês veem como a nossa população está inflamada e não sabe, desconhece. Mas felizmente nós agora temos acesso aos testes e podemos então ver, ter essa consciência para depois então podermos fazer alguma coisa a respeito disso. É verdade. Então, o teste, depois de feito no laboratório, demora cerca de 15 dias. Nós podemos obter o resultado, porque bem, nós temos um código, e com esse código obtemos o teste facilmente. Podemos ler no telemóvel, no computador. E o teste, além, vai medir não só este rácio, ômega 6, ômega 3, mas vai nos dar mais 5 parâmetros. Vai nos dizer qual é a proteção que nós temos para AVC, para cancro, como é que nós podemos ficar protegidos do risco de todas essas doenças, qual é a nossa força mental, qual é realmente exatamente a concentração de ômega 3 que temos nas células, qual é a permeabilidade da membrana, enfim, há muita informação e depois também têm um aconselhamento ao nível da dieta, como é que podem ajustar a vossa dieta para retomar o equilíbrio. Pronto, e podemos realmente acompanhar, não é? Fazer o primeiro teste, depois ao fim de 6 meses repetir novamente. Portanto, aqui temos uma pessoa que tinha um primeiro teste a vermelho, não é? Muito desequilibrada. Depois do tratamento, que eu vou passar a explicar, então já teve um teste verde. E é assim, se por acaso a pessoa fizer o teste e estiver com todos os parâmetros verdes, há uma política de reembolso, não é? Uma garantia de reembolso. Aqui eu trago aqui alguns exemplos, muito rapidamente. Temos aqui uma mãe de 45 anos, vejam bem, 76 de ômega 6 para 1 de ômega 3. Vejam bem o desequilíbrio que esta mãe tem. Só tinha 2,5% de ômega 3 nas células, 0% de proteção, não tem nenhuma proteção. E vejam a filha, não é? Com 9 anos, também com um grande desequilíbrio, 46 para 1 e com 1,8% de ômega 3. Portanto, vocês vejam como nós devemos ter as nossas crianças todas desequilibradas em termos de ômega 3 e infelizmente esta criança sofre do transtorno do espectro do autismo. É verdade. Pronto, ela agora está a tomar e eu espero realmente que ela sinta realmente agora a diferença. Este é o meu teste, portanto, reparem, eu que pratico um estilo de vida saudável, que tomava ômega 3, eu não estava equilibrada quando fiz o primeiro teste. Portanto, o meu teste estava amarelo, 6,3 para 1, depois fiz a suplementação durante 6 meses, comecei em setembro, em março fui fazer o teste e já estava equilibrada, 2,3 para 1. Portanto, esta é a garantia que eu vos posso dar realmente com aquilo que eu vos vou mostrar a seguir. Por isso, a promessa é que nós conseguimos equilibrar as pessoas em 120 dias. Porquê 120 dias? Porque a análise é feita nas células vermelhas do sangue, tem um tempo de vida de 120 dias. Por isso é que nós recomendamos repetir o teste após os 4 meses ou um bocadinho mais, caso a pessoa se esqueça de alguma dose diária. Isto também é só um teste de exemplo, o teste da vitamina D. Podem ver o primeiro teste com 29, o segundo teste com 50 nanogramas por mililitro. E este é o nosso conselho científico.
É claro que todos estes produtos tinham que ser desenvolvidos por pessoas que, cientistas, não é? Por exemplo, o Dr. Paul Clayton, que é farmaconutricionista, e outras pessoas, bioquímica, especialista em gorduras, em lípidos, e médico também, o Dr. Abraham. Portanto, são eles que desenvolvem, fazem toda esta investigação e desenvolvimento para desenvolver o produto. Portanto, no fundo, eles foram ver porque é que os suplementos no mercado ômega 3 não tinham resultado, não estavam a equilibrar as pessoas. E viram o que é que faltava e complementaram então a fórmula. Então, esta é a fórmula do ômega 3 que, é, que, que não é apenas um óleo de peixe de ômega 3, é muito mais do que isso, porque contém 60% de óleo de peixe extraído do arenque, das anchovas, sardinha, cavala, não é? Do peixe pequeno, para evitar a contaminação com mercúrio, não é? Mas a grande chave para porque é que este ômega 3 consegue equilibrar em 4 meses é porque foi adicionado azeite extra virgem premium, ou seja, azeite rico em polifenóis, que no fundo vai mimetizar os polifenóis que já existem naturalmente no peixe. Portanto, o peixe come algas, as algas são ricas em ômega 3, o peixe come as algas e no peixe o ômega 3 está protegido pelos polifenóis. Ao fazer a extração do óleo de peixe, esses polifenóis perdem-se. Então, a inovação aqui foi juntar o azeite rico em polifenóis para proteger o ômega 3 e levar o ômega 3 intacto dentro do corpo até todas as células. Essa é a grande inovação. E vocês reparem, temos aqui um produto que é 2 em 1. Ou seja, está a equilibrar a pessoa em termos de ômega 3 e ao mesmo tempo está a dar antioxidantes, que são os polifenóis, que o nosso corpo também precisa muito. Este gráfico mostra-nos a estabilidade deste ômega 3. Portanto, é 35 horas a estabilidade, que é muito mais elevada do que o óleo de fígado de bacalhau, não é? Que antigamente dava às crianças, um ômega 3 concentrado e o óleo de krill. Portanto, essa é a grande vantagem deste ômega. Por isso, o que vocês têm aqui é um produto 100% natural, tem uma série de certificados, não tem organismos geneticamente modificados, tem vários certificados para o desporto, boas práticas de produção, amigos do mar, portanto, pesca sustentável. E é um suplemento que tem uma concentração de ômega 3, talvez se calhar das mais elevadas que existem no mercado. Portanto, foi possível fazer uma fórmula com uma concentração bastante elevada. Para quê? Porque, no fundo, o ômega 3 e o ômega 6 eles estão a competir pelo espaço da membrana das células. Então, nós precisamos de dar uma concentração muito elevada de ômega 3 para conseguir tirar de lá o ômega 6 está a mais para ir substituindo o ômega 3 pelo ômega 6. Mas a grande inovação são realmente os polifenóis. É claro que o azeite é rico em vitamina D, portanto também tem vitamina D, e a dosagem é ajustada consoante o peso da pessoa e a idade da pessoa. E assim nós ajustamos a dose. Agora perguntam vocês, então, e as pessoas, por exemplo, que ou sofreram de cancro ou são fumadores, portanto, pessoas que precisam ou que têm uma doença crónica, essas pessoas precisam muito de antioxidantes, muito. Então desenvolvemos esta fórmula que tem 4 vezes mais antioxidantes do que a anterior. Por isso é que se chama premium, não é? Porque tem 4 vezes mais antioxidantes, os polifenóis. E para quem não gosta de tomar em líquido, apesar que o líquido é sempre melhor porque podemos ajustar ao peso, não é? É sempre mais fácil. Nas cápsulas estamos sempre um bocadinho limitados, não é? Mas pronto, temos então também em cápsulas vegetais, com um azeite, com este azeite
Rivo tem 30 vezes mais polifenóis do que o azeite normal. E também é outra opção que têm. Depois, para aquelas pessoas que me dizem que têm dificuldade em digerir as gorduras, então temos uma opção em que tem uma substância que faz com que a gordura seja miscível com a água, portanto, uma fórmula solúvel em água. Também temos para essas pessoas o Aquax. E para aquelas pessoas que não, veganas, não é? Que nesse caso temos então o nosso ômega extraído das algas, também para os veganos. E eu não resisti em trazer também este, portanto, eu sei que provavelmente não se vai aplicar a vocês, mas se calhar conhecem alguma grávida, alguma mãe a amamentar, bebês, crianças pequenas, e quero-vos dizer que este produto pode ser usado para todas as idades e ele é essencial, o ômega 3 é essencial para o desenvolvimento da visão do feto, para o desenvolvimento do cérebro, para o desenvolvimento do coração. E o que acontece é que, como quando a mãe já não tem bons níveis de ômega 3, o feto, é claro que vai buscar todo o ômega 3 que a mãe tem. E muitas vezes as mães sofrem de depressão pós-parto, exatamente porque ficaram sem falta de ômega 3. E, portanto, essa depressão é resolvida com a toma deste ômega 3. Então, temos aqui o kit maternidade. Estes são os certificados, não é? Associados aqui aos produtos, portanto, não têm soja, não têm açúcar, não têm glúten, não têm organismos geneticamente modificados, são indicados para dietas cetogénicas e também não têm uma substância que é o dióxido de titânio, que também já foi proibida na manufatura porque é potencialmente cancerígeno, mas a verdade é que todo o produto que ainda estiver na prateleira não vai ser retirado das prateleiras. Portanto, nós é que temos de estar atentos, ler os rótulos e evitar consumir produtos com dióxido de titânio. Mas aqui a Zinzino já retirou esse elemento daqui. Portanto, olhem, leiam os rótulos da pasta dos dentes, dos medicamentos, dos suplementos e verifiquem que não tenha dióxido de titânio. Como eu disse, estes suplementos são para todas as idades. E nós temos casos de bebês com eczema que resolveu com o ômega 3. Temos casos de crianças com hiperatividade e déficit de atenção que resolveu com o ômega 3. Depois temos a grávida, também já a vimos. Portanto, é para todas as idades. Portanto, se nós queremos de facto manter o nosso corpo equilibrado, temos que ter bons níveis de equilíbrio entre o ômega 6 e o ômega 3. E a verdade é que nós temos aqui 18 alegações de saúde que nós podemos associar aos nossos suplementos. Portanto, já disse, vai proteger de doenças relacionadas com o cérebro, com o coração, com o sistema imunitário, para a visão, para os dentes, para os ossos, para prevenir a oxidação, o stress oxidativo, para normalizar a pressão arterial. É necessário ingerir 3 gramas de ômega 3 diariamente, para normalizar os triglicéridos, por exemplo, até o colesterol, para normalizar o colesterol. Portanto, isto acontece por causa desta ação sinergética entre o ômega 3 e os polifenóis do azeite. Por isso, o que nós sabemos é que 95% das pessoas que tomam o suplemento de Zinzino, após 120 dias, repetem o teste e verificam que estão equilibradas. Está bem? Isto em média. Por isso, aquilo que eu defendo é que, antes de qualquer passo para equilibrarmos o nosso corpo, não é?
Este é o primeiro passo que nós temos que dar, é equilibrar, ter um bom rácio entre ômega 6 e ômega 3, tá bem? Para não ter o corpo inflamado, para não correr o risco de ter outras doenças e sintomas. Portanto, este é o primeiro passo. Depois, a partir daqui, a partir do momento que nós equilibramos o ômega 6 e o ômega 3, então sim, então vamos cuidar dos outros órgãos do nosso corpo. E por isso é que eu vos vou mostrar aqui outras soluções. A nossa dieta ocidental só nos dá 25% da fibra que nós precisamos. Por isso, foi desenvolvido um suplemento com 8 fibras dietéticas, 100% fibra, exatamente para complementar aquilo que faz falta na nossa alimentação. E reparem, esta fibra não é para as nossas células humanas, é para as bactérias, não é? Que vivem no nosso intestino, em comunidade, que nos produzem serotonina, produzem vitaminas. Portanto, é para elas crescerem e ocuparem todo o intestino e não dar espaço para crescerem bactérias nocivas no nosso intestino. Depois temos que, a seguir, nos preocupar com o nosso sistema imune, não é? O nosso sistema imune é que nos protege dos vírus, das bactérias, do cancro. Portanto, é muito importante ter aqui um suplemento que vai complementar o que falta na nossa dieta. O que nós sabemos atualmente, e há um artigo que demonstra isso, que os níveis de cálcio, vitamina B6, têm vindo a diminuir, mas drasticamente nos alimentos, nos feijões, no espinafre, nas maçãs, nos morangos, tem vindo a diminuir drasticamente. Ou seja, porquê? Porque os solos já estão esgotados, não é? Já não têm os minerais que tinham antes. Então, é importante complementar o que falta na nossa alimentação com um suplemento com 22 minerais e vitaminas que vai fortalecer o nosso sistema imunitário, vai melhorar tudo o que é articulações, ossos, e lá está, e prevenir as infecções por vírus e bactérias. Portanto, e reparem, tem aqui um mais. O que tem um mais significa que isto é 100% natural, incluindo o excipiente. O excipiente também é natural, está bem? É mesmo tudo 100% natural. E por isso, este é o protocolo de saúde. Se nós realmente queremos fazer algo para prevenir todas estas doenças e ser saudável por muito tempo, não é? É equilibrar primeiro o ômega 3 e os antioxidantes com o nosso Balance Oil, adicionar a fibra para o intestino saudável, adicionar o multivitamínico para o nosso sistema imune. E ainda, se quiserem ainda um spa para a mente, temos também um suplemento que dá concentração durante o dia e ajuda a conciliar o sono à noite, que é o Viva Mais, à base dos estiletes de açafrão, que é este. Pronto, depois temos outros produtos que eu não vou agora estar a mencionar. Depois, se quiserem agendar uma reunião individual, dizer-me exatamente qual é o vosso problema, eu poderei então explicar. E esta é a nossa empresa que entrega em mais de 100 países. Também tem uma fundação que ajuda 1000 crianças na Índia a ter acesso à escola. É uma empresa cotada em bolsa, a sede é na Escandinávia. E não resisto também a trazer aqui uma imagem de todos os atletas, campeões nacionais, olímpicos também, que consomem, que são os nossos embaixadores, não é? Da Zinzino. E para terminar, também gostava de vos mostrar este livro, escrito por 2 médicos, em que associa quais são as doenças que estão na origem desta desnutrição em ômega 3. E como vocês podem ver, por ordem alfabética, de certeza que vocês conhecem muitas pessoas que sofrem destas doenças que aqui estão e que nós podemos melhorar muito com o equilíbrio deste rácio ômega 6, ômega 3. E é isso que nós queremos. Nós queremos realmente inspirar a mudança na vida das pessoas, retomando o equilíbrio
através de suplementos naturais que vão complementar aquilo que falta na nossa dieta. Muito obrigada. Dina,